combate às fake news enfrenta mais um desafio. A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou o fim do programa de verificação de fatos em suas plataformas, começando pelos Estados Unidos. No Brasil, o Ministério Público Federal notificou a empresa para entender como essas mudanças podem impactar os usuários. E nós vamos entender mais sobre os impactos dessa mudança, conversando agora ao vivo com o advogado Manuel Bezerra Rocha, que está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar na TV Divino Pai Eterno. Bom recebê-lo também, doutor. O que significa, na prática, o encerramento do programa de verificação de fatos pela empresa Meta? Wilker, na verdade, não vai mudar muita coisa na prática. Por quê? Essas verificações eram feitas, na maioria das vezes, por inteligência artificial, chamada IA. O que vai mudar é que não vai ter grande impacto na sociedade, é que essas verificações vão ficar mais a cargo dos próprios usuários, são as chamadas validações. Ou seja, se é publicada, se é veiculada uma notícia, os próprios usuários criarão uma espécie de fórum de debate e vão contestar se aquilo é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Há uma grande celeuma, uma grande polêmica em torno das declarações do Mark Zuckerberg, mas eu considero, sob o meu ponto de vista, que são repercussões que são celeumas desnecessárias. Porque mesmo quando já havia essa empresa lá na Califórnia para verificação de dados, verificação de informações, ainda assim, quando se fazia denúncia sobre conteúdos falsos ou conteúdos injuriosos ou até conteúdos ilícitos, raramente, dificilmente, a plataforma se incumbia, tomava o cuidado de retirar aquele conteúdo de publicação. Mas o que a gente vê também, doutor, só para a gente entender, quando a pessoa fazia uma publicação, um exemplo, durante a pandemia, uma publicação a respeito da doença, a respeito daquela crise que a gente vivia, e essa informação vinha com notícias mentirosas, aquilo ali ou era impedido de ser publicado ou era derrubado automaticamente. Sim, eu vi isso acontecer nas plataformas. Esses mecanismos de checagem e de retirada do ar desse tipo de conteúdo acontecia. Por exemplo, também quando você propagava alguma informação de caráter discriminatório, preconceituoso, o que a gente via também é que as pessoas muitas vezes não tinham um filtro ali para entender o que era ou não fake news. Agora, com a retirada desse mecanismo, que era como se fosse uma camada a mais, claro que não 100%, mas era uma camada a mais de proteção, agora com a retirada disso, a gente não fica mais exposto ainda a essas mentiras que são publicadas muitas vezes nas redes? Sim, nós ficamos mais expostos, mas você se refere, você fez uma citação à época da pandemia, Wilker. O que acontecia é que o governo brasileiro, através do judiciário, através das instituições do Ministério Público e da própria Advocacia Geral da União, entrou em contato com essas plataformas e houve um convênio específico para um tema específico, como, por exemplo, na época da pandemia, era feito um filtro com maior rigor a respeito de medicamentos milagrosos, que, na verdade, eram mentirosos e induzia a população ao erro e até ao desincentivo à não vacinação, às campanhas de vacinações contra o Covid-19, por exemplo. Posteriormente, já durante o período eleitoral, em 2019, houve um convênio do Tribunal Superior Eleitoral e para o combate, houve um convênio com essas plataformas para o combate às desinformações a respeito especificamente das eleições. Se a população vai ter agora a ausência de um filtro, sim, vai ter. Mas vai ter esse debate, essa questão da validação na própria plataforma? Vai ter. Mas vai dificultar a retirada desses conteúdos falsos? Sim, vai. Mas eu considero mais as declarações do Zuckerberg mais como bravatas, uma espécie de aceno a um determinado público, a um determinado segmento político, principalmente dos Estados Unidos. No Brasil, nós temos instituições que já demonstraram, por exemplo, numa tentativa aí do Elon Musk de descumprir as normas brasileiras, essas instituições já demonstraram que nós temos a nossa soberania e temos instituições fortes, no sentido de compelir, de obrigar essas empresas a cumprirem a legislação
a legislação brasileira. As plataformas do Zuckerberg, que são predominantemente as mais importantes, o Facebook, que mundialmente é o maior disseminador de mentira, de fake news, aí vem depois o WhatsApp e o Instagram, eles não têm condições de afrontar uma nação como o Brasil, com instituições que, apesar das deficiências, têm apresentado uma consistência, eles não têm condições de afrontar sem haver uma penalidade, como já ficou demonstrado com Elon Musk, que tentou afrontar, retirou o representante legal do Brasil, houve aplicação de multas, houve diversas sanções, ele tentou ainda arrostar o Supremo Tribunal Federal, mas ele teve que ceder. O Zuckerberg da mesma forma. Na Europa, ele é super sancionado quando ele descumpre as legislações europeias. Na Rússia, o Facebook é tido como organização criminosa, e na China não tem o tanto acesso que tem na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, mas ele cumpre as normas estipuladas pelo governo chinês. Então, eu acredito que seja mais uma bravata para acenar para o governo Trump, que fez uma ameaça direta a ele, inclusive ameaça de prisão. Ele teve um empenho muito político durante as eleições, ou final do governo Trump, que ele bloqueou o governo Trump de usar suas plataformas. O Trump, inclusive, depois criou a sua própria plataforma, e agora, com a nova ameaça do Trump, que essas plataformas iriam passar por sérios problemas, ele fez um aceno em conluio ali com Elon Musk, que são amigos, e agora fez essa bravata, mas vai ser o resultado disso. Eu acho que existe uma polêmica, com toda razão, uma polêmica, tem que repercutir bastante, mas eu acho que até estão superdimensionando essas declarações do Zuckerberg, que não tem escapatória. Ele vai ter que se adequar às instituições brasileiras, apesar da nossa deficiência de legislações específicas. O que nós temos, no máximo, é a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet, né, criado em 2014, exatamente em razão do comportamento, da atuação do Facebook, que utilizava-se de dados dos seus usuários e fazia a distribuição para aquilo, ou vendia para grupos políticos, para haver a manipulação das eleições. Essas declarações, só para concluir, essas declarações do Zuckerberg, elas vêm exatamente diante de um propósito que já está acontecendo na Europa, na Nova Zelândia e no Canadá, que é a derrubada de governos, e mirando as eleições do Brasil nas eleições do ano que vem, de 2026. Certo, então o que o senhor está dizendo é que, apesar desse anúncio ter sido feito por essa empresa que tem a base, né, nos Estados Unidos, aqui eles têm que obedecer, assim como todas as outras empresas, a legislação do nosso país. E a gente tem, então, as instituições de forma bem sólidas aqui para garantir isso, certo? E para essas empresas, né, doutor? Para essas empresas, o Brasil é um mercado muito importante, né, que elas não podem perder. Fora dos Estados Unidos, principalmente para o Facebook e o WhatsApp, fora dos Estados Unidos, o Brasil tem o maior número de usuários. A Europa criou a sua própria plataforma, ainda que utilize das redes sociais que compõem esse conglomerado do Zuckerberg, que é a Meta. Então, Facebook, WhatsApp, Instagram. A Rússia criou seu próprio aplicativo, que é o Telegram. A China fez a mesma coisa. Eles não têm para onde correr. Eles têm que respeitar o mercado brasileiro, e não existe a menor dúvida de que eles vão ter que se ajustar às exigências, às normas do nosso país. E já está provado que o Elon Musk tem muito mais poder financeiro, tem muito mais poder político, que agora é nomeado como integrante do governo Trump e vai assumir um cargo de grande relevância, e ele teve que se adequar às exigências, às normas brasileiras. O efeito negativo dessa declaração do Mark Zuckerberg, a meu ver, é só mesmo o enfraquecimento do debate no Congresso Nacional sobre o projeto de lei 2630 de 2020, que é o projeto que trata das questões das fake news, porque aqueles mais radicais,
o país ou o mundo tá bem polarizado, é que vai agora aguçar os que torcem, o discurso dos que torcem contra e dos que torcem a favor. Tanto é que, a partir dessas declarações, por incrível que pareça, ainda que tenha sido uma declaração com ameaça, eu não diria indireta, mas e nem direta, mas foi, dentro de uma sutileza, ameaçou as instituições brasileiras quando fez referência de não cumprir os chamados tribunais secretos da América Latina. E, por incrível que pareça, tem um segmento de deputados da Câmara dos Deputados que vibrou, que comemorou, tá? E desafiou o Supremo Tribunal Federal se agora ia peitar, se ia afrontar o Mark Zuckerberg e o poder do Mark Zuckerberg. Isso é um absurdo. O sujeito faz uma ameaça contra a nossa soberania, contra a nossa autodeterminação, e há político da Câmara do Congresso Nacional que comemora uma aberração dessa. Não faz o menor sentido, né? Vamos acompanhar então. Muito obrigado pelas suas orientações, pelas informações. Um abraço, até a próxima, viu? Estou à disposição, um ótimo dia. Tchau, tchau.